Foi. Galera, voltando aqui no Casimiro de Abreu, o celular da minha prima só grava até 33 minutos, então às vezes fica cortando. Mas vamos lá, meus 8 anos. Ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então a gente consegue perceber tudo isso, todas essas características, esse pequeno trechinho de meus 8 anos. Os versos são doces, são meigos, tem uma leveza, uma sensibilidade, tem essa questão do saudosismo da infância e minha questão de escapar para a minha infância querida, que os anos não trazem mais, ok? Aí agora que a gente passou da fase fofinha com o Casimiro de Abreu, a gente vai entrar no cara que realmente tem todas as características da segunda geração, que é o nosso queridíssimo Álvares de Azevedo. O Álvares de Azevedo, ele é muito influenciado pelo Lord Byron. Lord Byron foi um escritor, se eu não me engano, inglês, que também tinha essas características de ser um pouco mais gótico, de ser um pouco mais obscuro, de tratar de temas como a morte e o pessimismo. E o Álvares de Azevedo foi muito influenciado por ele. Inclusive, a segunda geração é também chamada de geração byronesca, se eu não me engano. Então vamos para o Álvares de Azevedo. Nossa, esse Ok. O Álvares de Azevedo, como eu disse para vocês, ele vai tratar de temas como a morte, como o pessimismo, mas ele também é um poeta muito irônico, ele trata muito essa ironia e junto com o Gregório de Matos, eles têm muito essa questão de serem irônicos e de serem satíricos ao mesmo tempo, né? Eles vão também tratar da morte, a morte é um tema muito recorrente da segunda geração, e do amor, aquela dualidade que a gente já tinha falado antes. Morte, amor, amor, morte. O Álvares de Azevedo, ele também é muito lírico, ao mesmo tempo que ele é satírico. Ele consegue ter um lirismo, ele consegue falar de amor, de paixão, de forma bonita, de sentimentos, mas ele também consegue ser satírico, falando de tudo isso também. Ele consegue brincar muito com as palavras. Seguindo o Lord Byron, ele tem a questão do pessimismo. Quando ele é quando ele é pessimista, ele também sofre de tuberculose. Com isso, ele já não acha a vida aquela coisa tão boa como era antes. E aí, ele quer realmente fugir dessa realidade. E o Álvares de Azevedo tem essa questão. Se vocês lerem os poemas, aqui o livro principal dele, que é A Noite na Taverna, vocês vão perceber isso, essa questão. A estética de tudo que ele escreveu tem essa áurea um pouco mais obscura, essa natureza com mais tempestuosidade, ventos, raios, ok? E aí, os dois principais escritos que geralmente caem em vestibulares do Álvares de Azevedo é a Lira dos 20 Anos. Essa Lira dos 20 Anos é um conjunto de poemas que ele escreveu. A primeira parte é lírica e a segunda parte é satírica. Ele fala desse amor, de tudo que ele sofre. No primeiro momento ele é lírico e depois no segundo momento ele é satírico, ok? Essa Lira dos 20 Anos fazia parte de um projeto que, junto com Bernardo Guimarães e outro escritor, que agora me fugiu à mente o nome dele, eles queriam escrever um conjunto de liras que se chamariam As Três Liras, mas infelizmente só o Álvares de Azevedo escreveu e aí se perdeu esse projeto. Outro livro importante do Álvares de Azevedo é O Noite na Taverna. O Noite na Taverna é o único escrito que o Álvares de Azevedo tem em prosa, ou seja, aquela escrita corrida. É um livro mesmo, eu já li, é bem legal. Nesse livro você consegue perceber essa questão do pessimismo, da obscuridade que o Álvares de Azevedo tem. Esse livro ele trata de temas assim, como necrofilia, de relações sexuais com mortos, da relação amorosa entre irmãos, morte. Assim, são 4 amigos, eles se encontram em uma taverna, por isso chama Noite na Taverna, e eles começam a partilhar histórias de terror, ok? Tudo que o Álvares de Azevedo escreveu só foi publicado depois que ele morreu. Ele deixou muita coisa e depois
dos amigos seus publicado. Ele morreu também muito jovem, se eu não me engano, acho que com 23 ou 22 anos, ok? E aí eu trouxe para vocês aqui um primeiro poeminha retratando essa questão lírica do Álvares de Azevedo, chama-se O Lenço dela. Quando a primeira vez da minha terra deixei as noites de amoroso encanto, a minha doce amante suspirando, volveu meus olhos úmidos de pranto. Um romance cantou de despedida, mas a saudade amortecia o canto. Lágrimas enxugou nos olhos belos e deu-me lenço que molhava o pranto. Então é que ele fala, a primeira vez que ele teve que se despedir da sua amada começou a chorar muito, secou os olhos com um lencinho e deu esse lencinho para ele. E aí chama-se O Lenço dela. É bem lírico, né? E o outro que eu coloquei para vocês chama-se Minha Desgraça. Minha desgraça minha desgraça não é ser poeta, nem na terra de amor não ter um eco. E meu anjo de Deus, o meu planeta, tratar-me apenas como trata-se um boneco. Não é andar de cotovelos rotos, ter duro como o pé do travesseiro. Eu sei, o mundo é um lodaçal perdido, cujo sol, quem me dera, é o dinheiro. Aqui ele fala que a desgraça dele não é ser um poeta, mas que o mundo trata ele como se fosse um boneco e que, infelizmente, o dinheiro é o que comanda o mundo, certo? Então, Álvares de Azevedo ele é o grande nome da segunda geração, porque ele consegue remeter tudo, todas as principais características em praticamente tudo que ele escreve. O Noite na Taverna já está disponibilizado para vocês lá no muro, se vocês quiserem dar uma lida. A Lira dos 20 anos também. Vale a pena ler Álvares de Azevedo. Ele é um escritor muito, muito bom, apesar de ter sofrido muito e ter repassado esses para os seus escritos. É bem legal essa questão da literatura. Uma literatura é o reflexo daquilo de quem escreve, mas ao mesmo tempo a interpretação de quem lê pode dar sentido àquilo que foi escrito. Então, é por isso que a literatura é uma humanidade um pouco falha, porque às vezes a gente interpreta algo, mas às vezes não era aquilo que o escritor realmente queria dizer. Mas é interessante a gente ter nossas próprias interpretações, ok? E agora, o último escritor da segunda geração é o chamado Fagundes Varela. O Fagundes Varela é o que a gente chama de poeta de transição, porque ele vai começar a pensar a poesia de uma maneira diferente. Ele não vai mais tratar a poesia somente como a questão de mostrar sentimentos, de mostrar nacionalidade. Não, ele vai começar a tratar a poesia como denúncia social, já fazendo menção à terceira geração. Mas ao mesmo passo que ele tem a denúncia social, ele também tem poemas ultrarromânticos. Por isso que ele fica nessa ponte, fazendo a ligação entre a segunda geração e a terceira geração. Poemas ultrarromânticos. Ele é um poeta de transição para a terceira geração. Ok? Ele não é muito conhecido, mas ele é importante. Aí eu trouxe para vocês aqui no documento o Cântico do Calvário. Esse Cântico do Calvário foi um poema que ele escreveu para o filho dele que morreu assim que nasceu. Era um filho que ele estava esperando muito, mas felizmente o menininho veio morrer. Cântico do Calvário. Eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia, o ramo da esperança. Eras estrelas que entre as névoas do inverno cintilavam, apontando o caminho ao fogueiro. Eras a messe de um dourado estio, eras o idílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Aqui ele faz a menção, né, de como que o filho é esperado e tudo mais, mas infelizmente a flecha do destino veio por acabar com a vida dele, ok? E aí, com tudo isso, a gente encerra a segunda geração do romantismo e agora partimos para a terceira. A terceira geração, ela vem com os dois pés na porta e já vem com outro projeto literário. Agora a gente não vai criar sentimento de nação, porque a gente não é uma nação, enquanto a gente tem escravos vivendo em condições menos que subhumanas, certo? Então a terceira geração, ela já começa com uma pergunta
que é: a humanidade pode suportar a submissão de todo um povo, a humanidade pode continuar convivendo com a submissão dos povos escravos, dos negros, a gente vai continuar tratando os negros dessa maneira. Então a terceira geração, ela vem com uma outra pegada. A terceira geração, ela quer mudar as coisas. É uma das gerações mais legais também, porque mostra como a literatura tem essa questão de denúncia social. Agora, só fazendo um pequeno contexto histórico que estava acontecendo no Brasil, nessa época da terceira geração, 1840, ali por volta de 1850, quem estava reinando no Brasil era Dom Pedro II. Dom Pedro II assumiu o poder com 14 anos. Com 14 anos, a gente não sabe muito bem o que fazer. E o Brasil, ele estava em uma crise econômica muito grande e uma crise social muito grande também, porque muitos estados estavam querendo se separar do Brasil. Por exemplo, Bahia, Rio Grande do Sul. Na Bahia a gente estava tendo a balaiada, no Rio Grande do Sul a gente estava tendo a farroupilha, a Guerra dos Farrapos. Inclusive o Rio Grande do Sul se separou do Brasil durante um tempo, se não me engano, foram uns 10 anos que ele ficou separado. E aí uma figura muito importante foi o Duque de Caxias durante essa época, que ele conteve o crescimento disso, senão hoje o Brasil seria fragmentado em várias partes, certo? Mas aí eles começaram a cultivar café, né? O Brasil teve vários cultivos de culturas, e aí o café começou a prosperar muito, né? E aí o Brasil começou a exportar mão de obra principalmente de italianos. E aí começou também a exportar mão de obra escrava, como era o caso dos indígenas. Mesmo a lei de Oswaldo de Queiroz tendo proibido o tráfico negreiro, né? Mas a chamada lei para inglês ver, porque na verdade o tráfico não tinha parado, tinha muito tráfico interno no Brasil também, ok? E aí, depois de ter feito todo esse corte histórico, na época no Brasil a gente tinha 3 grupos que disputavam: emancipacionistas, os abolicionistas e os escravistas. Esses 3 grupos, eles ficavam em um debate muito profundo sobre a questão da escravidão. Os emancipacionistas defendiam que a escravidão deveria ser abolida de maneira gradual, não de uma vez, de maneira gradual para a sociedade começar a se acostumar com tudo aquilo. Os abolicionistas queriam o fim da escravidão da maneira mais rápida possível, ou seja, imediatamente vamos libertar todos os negros e vamos dar condições dignas para eles viverem. E os escravistas, como o próprio nome já diz, queriam que a escravidão continuasse, ou se a escravidão não continuasse, que o governo pagasse indenização a eles por estarem perdendo seus escravos. Esses escravistas queriam ganhar de qualquer maneira e, infelizmente, era a maioria da população brasileira que a gente tinha, certo? E aí a gente já começa com uma questão que é o condoreirismo. A terceira geração é também conhecida como a geração condoreira. Por quê? Porque o condoreirismo, ele vem do nome de uma ave chamada condor. É uma ave que vive lá lá no Himalaia, não, nos Andes. E ela é uma ave que voa muito alto. Então, esse condoreirismo é uma homenagem a essa ave, por quê? Porque essa poesia condoreira, ela clamava por liberdade. Essa ave voava alto, ela tinha sua própria liberdade. E essa liberdade tem a ver com a liberdade desses escravos. A gente quer liberdade para o nosso povo, certo? E os poetas que escreviam sobre essa liberdade social, eles são chamados poetas condoreiros. Os poetas que escreviam sobre a liberdade, ok? E aí, como eu disse para vocês, com essa questão do emancipacionista, os abolicionistas, os escravistas, a poesia da terceira geração, ela não é mais só um meio de entretenimento e diversão. Agora é um instrumento de causa social, é um instrumento que eu vou usar para poder denunciar as mazelas sociais que acontecem no meu país. Como a gente viu lá no Romantismo na França com o Victor Hugo, com Os Miseráveis, certo? E para eu poder fazer essa denúncia,
Eu não posso ficar só intocado dentro do meu quarto escrevendo sobre dores que eu estou sentindo. Não, eu preciso ir para praças públicas, eu preciso participar de debates, eu preciso que a sociedade me conheça. É por isso que os poetas dessa geração são chamados poetas oradores, porque eles declamavam seus poemas para as sociedades, eles subiam em cima de sacadas e começavam a declamar seus poemas, eles estavam sempre em debates para poder fazer a sua voz valer. Os poetas oradores eram poetas abolicionistas e eles queriam o fim da escravidão o mais rápido possível. Se eu sou um orador, a minha linguagem é emocionada, a minha linguagem é uma linguagem de oratória. Então, aqui a gente vai ter um exagero também, e é emocionada porque eu preciso causar algum sentimento no público para que esse público também se torne um abolicionista, para que esse público também queira o fim da escravidão. E aí a terceira geração também vem para denunciar as injustiças sociais que aconteciam nessa época, principalmente com o povo negro que era escravo, certo? Então a terceira geração, vocês pensem sempre nessa questão abolicionista, essa questão da liberdade do povo, desses poetas que declamavam poemas e que estavam presentes nos debates sobre a abolição da escravidão, ok? Bem legal, né? Como tudo é diferente do outro, mas mesmo assim ainda tem aquela questão do sentimentalismo, porque para você defender um ideal seu, você também precisa trazer sentimentalismo para aquilo, porque você precisa causar comoção, ok? E agora a gente vai para o principal nome da terceira geração, e quando você pensa em terceira geração, é só nele que geralmente as pessoas pensam, que é o Castro Alves. O Jorge Amado escreveu um livro sobre ele chamado ABC do Castro Alves. O Castro Alves é chamado poeta dos escravos porque foi ele que começou a dar voz para essa classe que não tinha voz nenhuma. Então, por ser o poeta dos escravos, ele tem um sentimento de humanidade muito grande. Ou seja, ele vê que as outras pessoas também são humanas e que eles também precisam da humanidade. Ele trabalha muito com a poesia lírica, o Castro Alves, mesmo sendo uma poesia de denúncia, ele também é lírico. Mas o interessante do Castro Alves é a questão também da erotização feminina. Diferente dos poetas da segunda geração, ele não vai tratar a mulher como algo angelical, como algo virginal. Não, ele vai começar a tratar a mulher também como algo erótico, porque a mulher também tem seus desejos. Então aqui a mulher é alcançável. Eu toco na mulher, eu beijo a mulher, porque agora é alcançável. Agora, relações alcançáveis aqui. A mulher é alcançável para o Castro Alves, isso que é bem interessante também. Então ele tem sentimento de humanidade, porque ele é considerado poeta dos escravos, tem a poesia lírica, tem essa questão da erotização feminina e a mulher alcançável, aquela mulher que eu posso tocar. Aí a gente tem duas obras principais, Espumas Flutuantes, do Castro Alves, é um conjunto de poemas eróticos. E a gente tem um outro que é extremamente importante quando a gente pensa em terceira geração do romantismo, que é o Navio Negreiro. Essa é a principal poesia da terceira geração, Navio Negreiro. No Navio Negreiro, o Castro Alves vai contar a travessia de escravos que são levados da África até vir para o Brasil. Esses escravos são trazidos em barcos, em porões, eles ficam algemados, é ali que eles têm que fazer sua necessidade, é ali que eles têm que comer. Muitos deles morrem e são jogados ao mar. E aí, com muita realidade, com muita verossimilhança, o Castro Alves traz isso tudo para o poema Navio Negreiro. Eu trouxe um trechinho para vocês, canto 5, são vários cantos, e aí ele fala: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade,
tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rio calmo da turba, que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala, como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dize tu, ó severa musa, musa libérrima, audaz. Então ele faz todo um clamor a Deus, né? Essa questão, Senhor Deus, eu clamo a Ti, eu Te invoco, por que isso acontece comigo? Por que não joga o seu mar e apaga tudo isso que está acontecendo, certo? No documento também tem uma imagem do navio negreiro, aqui é como se fosse uma representação mesmo. E aí com isso a gente encerra a nossa segunda aula do que a gente viu o romantismo no Brasil, na poesia com as 3 gerações. A primeira sendo aquela geração de criar um sentimento de nação, nacionalista, com o índio. A segunda geração, eu voto mais pra mim, eu voto pro meu coração, porque eu estou sentindo. E a terceira geração vem como um instrumento de denúncia social. O Castro Alves também morreu muito cedo, ele também morreu de tuberculose, e infelizmente ele não viu a abolição da escravidão no Brasil, mas nem por isso a sua luta pela escrita deixou de ser importante, porque ele sim acreditava na abolição e acreditava que o ser humano, independente da sua cor, merece ser tratado com equidade, ok? Então é isso, galera. Na próxima aulinha a gente vai ver a prosa e aí a gente encerra o romantismo. Desculpa se tiver ficado muito grande, mas é porque eu quero que vocês percebam tudo o que aconteceu no romantismo e porque essa escola é tão importante para a gente poder estudar. É isso aí, falou e até a próxima!